Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa, trabalhando as classes gramaticais pronome. Como todos sabem, ao longo das últimas aulas, trabalhamos duas subdivisões dos pronomes que foram os pronomes pessoais e os pronomes possessivos. Na aula de hoje, conforme prometido, trabalharemos exclusivamente a resolução de exercícios. Então, ao longo das páginas 165 a 167, veremos a resolução de 6 questões. Pois bem, é importante lembrar que para a resolução e entendimento da resolução dessas questões, faz-se necessário que voltemos para o assunto trabalhado ao longo das páginas 154 até a presente página, 165. Então, logo de início, nós temos aí a primeira questão localizada, como eu disse, na página 165, conforme vocês podem observar. Bem, nessa questão disse o seguinte: os pronomes, por sua função de substituir outros elementos textuais, tais como nomes, expressões, enunciados, conforme já aprendemos, partes de oração, uma frase inteira, ou mesmo um segmento textual ainda maior, constituem uma classe de palavras fundamental para o estabelecimento das relações de coesão e, consequentemente, de sentido de um texto, ou seja, para que esse texto tenha coerência. Isso significa que, para compreender um texto, é necessário, entre outras coisas, identificar adequadamente as relações de referência estabelecidas pelos pronomes. Então, há aí enunciado nessas primeiras 4 linhas uma contextualização do que seria o pronome, uma das suas funções, que é a de substituir elementos textuais, bem como os autores frisam, a questão da importância desse pronome, para que serve o estudo desse pronome. Então vamos considerar, para efeito de análise dessa primeira questão, o seguinte. Então, você vai considerar essas características que foram colocadas no início, no comando da questão. Isso é o comando da questão. Reparem, às vezes há uma pergunta, que é uma afirmação, uma contextualização do assunto. Então, considerando tal característica, ou seja, a característica de substituição das palavras dessa classe gramatical, leia essa tirinha humorística. A tirinha em questão é uma tirinha do Jim Davis, muito conhecida de vocês, provavelmente, e que tem como os 2 personagens o John e o Garfield. Então, a tirinha, temos 3 quadros. No primeiro quadro, o dono aqui do Garfield, o John, diz o seguinte: aquele rato roubou um biscoito. No segundo quadrinho, o John continua: vá pegá-lo, Garfield. E o Garfield volta, reparem, com o biscoito. Bem, então, a princípio, nós podemos observar o quê? A presença, tratando-se especificamente de quê? De pronomes pessoais,
ele fala aqui em pronomes, mas você logo nota, ó, que nós temos aqui, vamos enumerar os pronomes. Temos um aquele, que ainda é um pronome demonstrativo, não estudamos ainda. Temos o ló, que é um pronome pessoal, no caso reto, ou oblíquo, né? E aí chegamos ao restante do comando da questão. Chama-se referente o elemento textual referente. Aí você se volta ao quê? Aquilo que estudamos nas páginas 163 e 164, onde vimos os dois tipos, melhor dizendo, 161, e 162. Bem, onde estudamos a questão dos referentes, né? Onde vimos a referência aos interlocutores e a referência a algum elemento textual, né? Do próprio texto. Bem, então letra A, pergunta-se: o referente do pronome oblíquo do segundo quadrinho é o mesmo para John e para Garfield? Quem é o referente no segundo quadrinho? Repare, segundo quadrinho é este, né? Temos, qual é o pronome que temos lá, o pronome oblíquo? Ló. Tá dando para ver, né? Com certeza. Ló. E aí, pensando na ideia de referente, você volta-se para cá. Ó, o referente, pronome oblíquo do segundo quadrinho, é o mesmo para John e para Garfield. Como você observa, para cá não tem referente nenhum, que poderia estar depois do pronome, né? Mas aqui só tem o verbo, né? Bem, então ele deve estar aqui. Então, qual é o referente de John e de Garfield, para Garfield? Será que é o mesmo? Essa é a pergunta. Bem, quando o John diz o seguinte: aquele rato roubou um biscoito. Nós temos aqui aquele rato, que é um referente, e biscoito, ou um biscoito. Quando o John continua e diz, vá pegá-lo, na concepção de John, ou seja, o que John considera como referente? O rato, ou o biscoito? Mas, considerando o que Garfield fez no terceiro quadrinho, como ele compreendeu? Qual o referente para Garfield? Então aqui você vai dizer o quê? Quando ele perguntou se o referente é o mesmo, então dizemos o seguinte, que para John o referente é o rato. Para Garfield o referente é o biscoito, apesar de estar aferindo uma lógica, né? Lógica essa que nós vamos abordar aqui na letra B. Antes de ler e observar o terceiro quadrinho, que substantivo o leitor toma como referente do pronome ló? Aqui. Então, antes de ler o terceiro quadrinho, qual é o referente que o leitor, que você, leitor, toma como referente? Então, lendo apenas os dois primeiros quadrinhos, será que é o biscoito, assim como o Garfield pensou? Ou seria rato? Bem, com base em que informação do mundo real ele é induzido a pensar assim? Então, como eu comentei, já na letra A, aqui, quando identificamos quais são os referentes, tanto para John quanto para Garfield, você viu que aqui, com relação a Garfield, ele alterou uma lógica, né? Então, para John, no caso, tanto para John quanto para o leitor, o referente é logicamente o rato. Porém, né, para Garfield, que normalmente, considerando o conhecimento de mundo, né,
os gatos geralmente perseguem rato, né? E não biscoito, né? Mas, como é uma tira humorística, né? Contrariando essa ideia, o referente para Garfield é, sim, o biscoito, certo? Então, compreendido? Então, na letra A, temos como referente para John o rato, para Garfield o biscoito, e aqui há detalhamento daquilo que já explicitamos de alguma forma na letra A. Então, com relação aos referentes para o leitor e para John, é o rato, com toda certeza, considerando-se a lógica do mundo, né? E para Garfield, justamente o biscoito. Bem, na próxima questão, que é uma questão também discursiva, nós temos a seguinte situação. Vamos lá, deixa eu colocar aqui no meio da coisa. Então, nós temos um trechinho de uma crônica, que é a cordialidade familionária, do escritor Contardo Caligares, que é um escritor que recentemente veio a óbito, né? Mas, objetivamente, morreu no dia 30 de março deste ano, de 2021, vítima de um câncer, né, que ele vinha tratando. Então, esse escritor, como a gente vê na referência, ele era um colunista da Folha de São Paulo, né, um jornal importante de São Paulo. Mas ele, certa vez, escreveu sobre a questão comportamental, né, cordial, de determinadas pessoas que frequentam restaurantes. E aí ele escreveu a seguinte crônica. Por que diabos, nesse restaurante paulista, sigo achando que uma parte dos meus vizinhos são vulgares, a ponto de me causar mal-estar? Meu mal-estar tem a ver com a maneira amigável como eles tratam os garçons. Na verdade, quanto mais eles parecem cordiais, mais eu acho eles vulgares. Isso no primeiro trecho. Já no segundo trecho, ele diz o seguinte: já foi notado várias vezes que a cordialidade nacional é uma pantomima comunitária, que quer esconder a crueldade das diferenças sociais, uma maneira de amenizar a contradição social para deixá-la por mais tempo irresoluta. Então, só para esclarecer, pantomima é uma espécie de mentira, uma mentira ardilosa, um logro. Já irresoluta é algo que não tem nenhuma solução, ou seja, sem solução, irresoluta. Então, temos a referência, né, Contardo Caligares, e vamos ao restante do comando da questão. Bem, vamos deixar assim para que vejamos os dois trechos. Então, relativamente a algumas formas de pronomes pessoais, então a pergunta em si diz respeito exclusivamente a pronomes pessoais. É importante notar no comando da questão, não vá direto às perguntas, que você pode se atrapalhar. Então, presente nesse trecho, responda aos itens A e B. Vamos lá. A. No trecho 1. Então, isso quer dizer que essa pergunta diz respeito apenas ao trecho 1. No trecho 1, o pronome eles é empregado 3 vezes. Vamos identificar? Então, nós temos aqui a primeira vez. Temos outra aqui. E temos aqui. Pronto, faz parte da primeira afirmação. É verdade. Nessas três ocorrências, o referente desse pronome é o mesmo. Quem seria? Perguntou-se. Nessas 3 ocorrências, o referente desse pronome é o mesmo? Qual seria a resposta? Sim ou não?
mas deve-se apresentar uma justificativa dizendo que referente seria esse. Vamos voltar ao trecho? Então, quando ele diz aqui: por que diabos nesse restaurante paulista sigo achando que uma parte dos meus vizinhos são vulgares a ponto de me causar mal-estar? Meu mal-estar tem a ver com a maneira amigável como eles, primeiro pronome, está retomando quem? O que está para trás ou o que ainda vai ser citado? No caso, seria uma coesão por anáfora, uma retomada anafórica ou uma retomada catafórica. Provavelmente você nota logo que o referente em questão ele já fora citado, ou seja, a situação aí de uso é uma situação anafórica, né? Ou seja, o referente ele já foi citado alguma vez. Quem seriam esses eles? Então, uma parte dos meus vizinhos. Então, aqui, ao responder se o referente é o mesmo, sim. Quem é o referente? Uma parte dos meus vizinhos. Passando-se para a letra B, nós temos, comparando-se os trechos 1 e 2, observa-se que o cronista, no que diz respeito às formas pronominais, não teve a preocupação de manter o mesmo nível de linguagem, ora emprega a variedade coloquial popular, falamos também muito sobre isso nos vídeos anteriores, variedade coloquial popular, e a variedade culta. Aí vai se perguntar sobre os dois trechos, as duas situações. Transcreva os dois fragmentos que, se comparados, comprovam essa afirmação. Então, ou seja, o que ele pergunta? Trechos que se contrapõem, pedacinhos do texto que exemplificam variedade coloquial popular, onde o mesmo autor, o contado, utiliza uma variedade popular, e logo em seguida utiliza uma variedade culta. Onde teríamos isso? Se vocês examinarem bem detidamente aqui o primeiro fragmento, né, quando ele fala, lendo, olha aqui, ó. Uma parte dos meus vizinhos são vulgares a ponto de me causar mal-estar. Está na variedade culta ou na variedade popular? Variedade coloquial popular, né? Mas eu acho eles vulgares. Olha aí. Onde é que tá? Aqui, ó. Mais outro exemplo. Vamos considerar esse trechinho aqui. Mas eu acho eles vulgares. Quando ele diz, mas eu acho eles vulgares, você logo nota a presença. Ó, eu faz o papel de sujeito da oração. E o eles não poderia fazer o papel de sujeito também, né? Ele provavelmente está no papel de complemento. Mas será que está certo usar esse eles aqui? Não seria melhor usar um pronome oblíquo? Vamos ao outro trecho, né? Agora encontrem no fragmento, seja no 1, seja no 2, um trecho que exemplifica uma variedade culta da língua. Onde teríamos um trecho que exemplifica essa variedade? Localizem no trecho essa parte aqui, ó. Amenizar a contradição social para deixá-la por mais tempo irresoluta. Ó o uso aqui do pronome oblíquo. Aí você já logo nota essa marca que é própria da variedade culta, o uso de pronomes oblíquos. E aqui transcrevo os dois fragmentos que, se comparados, comprovam essa afirmação. Já respondemos de alguma forma, né? Mostrando os dois fragmentos. Aqui, o que exemplifica a variedade coloquial popular. E aqui, amenizar a contradição social para deixá-la, né, por mais tempo irresoluta, ilustrando
a variedade culta. Aí, como seria redigido na língua coloquial o fragmento em que o cronista empregou a norma culta? Aqui, ao invés de usar o lá, ele poderia dizer, usando a variedade coloquial, né? Coloquial popular, ele poderia dizer, uma maneira de amenizar a contradição social para deixar ela por mais tempo irresoluta, substituindo o lá pelo ela. Já ao contrário, como seria redigido na norma culta o fragmento em que optou pela variedade coloquial, aqui em cima, aqui ó, mas eu acho eles vulgares, eu poderia dizer da seguinte maneira, para deixá-la, como é? Mas eu acho eles, eu acho-os, eu os acho, né? Então, o mais correto, eu os acho vulgares, né? O os, pronome oblíquo, que faz a função de complemento do verbo achar. Ok? Então, esta é a primeira parte de resolução de exercícios e fiquem atentos.